A gente ressalta também a importância da medida protetiva, que aqui em Alagoas registrou um aumento de 63,2% durante o ano de 2022. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, porque a gente fala sobre um número significativo dessas medidas, né, Maria? Tem aumentado, talvez, por conta de que as mulheres estão se sentindo mais empoderadas e mais encorajadas a buscar essa medida, ou se os números têm aumentado de violência contra as mulheres. O que você acha disso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. A gente tem esse dado, né? Foram mais de 1.200 medidas protetivas só neste ano de 2023. Então, a gente tem esses dois lados. Por um lado, existe esse aumento por parte das mulheres, de que tem mais coragem para denunciar, para ir atrás desses direitos em relação à violência, e também o fato de que hoje a gente não sabe se são esses homens que estão ainda mais violentos, né? Tem esses dois lados desses dados divulgados, então, pela Secretaria de Segurança Pública. Agora, uma coisa é certa, as medidas protetivas, elas têm ajudado e muito essas vítimas, para a gente não noticiar tantas tragédias. Aqui do meu lado está a juíza Soraya Maranhão, que é do Juizado da Violência Doméstica e Familiar, para falar um pouquinho sobre isso. Essas medidas protetivas, elas têm ajudado e muito, principalmente nesses casos de agressões, violência doméstica. Como é que funciona na prática? Boa tarde. Boa tarde. Sim, as medidas protetivas, elas são meios postos à disposição da vítima, da mulher que se sente ameaçada, que está sofrendo algum risco à sua integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, ela pode solicitar as medidas protetivas, que são medidas judiciais, como afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação da vítima, dos seus familiares, das testemunhas que presenciaram a agressão, e até mesmo ela pode solicitar alimentos provisórios, desde comprovada a dependência econômica. Também é determinado o encaminhamento do agressor a grupos reflexivos. Também podemos citar que podemos determinar a suspensão da posse, a restrição do porte de armas. E também há casos mais graves em que é determinada a monitoração eletrônica do agressor. E como é que funciona? A mulher, ela precisa da entrada, fazer um boletim de ocorrência, registrar o boletim de ocorrência numa delegacia? Como ela tem acesso a essas medidas? A medida protetiva, ela pode ser deferida independentemente de registro de boletim de ocorrência. Então, ela não é obrigada a ir na delegacia solicitar, embora possa ir também fazer essa solicitação na delegacia. Ela pode também ir na Defensoria Pública, pode até mesmo utilizar o aplicativo Artemis e fazer a sua solicitação de medida protetiva. A medida ela é deferida em via de regra em até 48 horas e determinado o seu imediato cumprimento com a intimação do agressor e intimação da vítima. Isso evita que casos mais graves aconteçam, porque muitas vezes a vítima, ela fica aguardando, né? Passa por uma situação de violência ou vive numa constante violência psicológica, mas não denuncia, acreditando que esse agressor vai mudar, vai melhorar. É uma forma de evitar? Sim, as medidas protetivas, elas representam um escudo protetor à vítima. Elas se sentem mais seguras, elas se sentem com maior liberdade. Então, assim, o quanto antes a mulher que estiver passando por algum tipo de violência, não só física, mas psicológica, sexual, patrimonial ou amoral, ela procurar e solicitar as medidas protetivas, ela pode até mesmo evitar, mais na frente, um feminicídio. Como é que a gente analisa esses dados, esse aumento do número de medidas protetivas, né? Por um lado, a gente vê que mais mulheres têm denunciado, mas é um círculo de violência que a gente vê que não acaba, né? Muitos homens ainda insistem nessa violência. Sim, esse aumento representa tanto o aumento da violência, como também o fato que as mulheres estão denunciando. As mulheres, até mesmo as pessoas próximas, os vizinhos, estão denunciando qualquer situação de violência que eles tomam conhecimento. Então, assim, está havendo a disseminação da informação e as pessoas estão perdendo a vergonha, as mulheres estão perdendo a vergonha, o medo de denunciar e estão mesmo indo atrás dos seus direitos de proteção. Na prática, a gente vê que ainda não consegue barrar essa violência, né, que é tão cultural
muitas vezes cultural, no caso dos homens, mas ela vai ter o quê? Um efeito muito mais a longo prazo? Serve? O homem fica com certo medo dessas medidas? Sim, as medidas, elas são deferidas e elas são mantidas enquanto vigorarem essa situação de risco. Então, caso haja descumprimento, o agressor ele pode ser até preso e responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva, que tem pena de detenção de até 2 anos. Então, por esse período em que duram as medidas, a mulher ela vai ter a proteção, a fiscalização das medidas e o agressor, se descumprir, ele pode, então, pode ser decretada a sua prisão. Obrigada, juíza, pelas informações. O que a gente vê também, infelizmente, é que para muitos homens nada disso importa. O medo de ser preso, muitos que não aceitam o fim do relacionamento acabam, então, muitas vezes agredindo ou mesmo chegando a cometer um feminicídio. Preciso ainda, além da lei, nessa mudança cultural dos homens, em relação à violência contra as mulheres, a violência doméstica de forma geral. É com você, Wilson.